Oi pessoal, nesse canal científico eu elaborei um sistema matemático, uma equação matemática para demonstrar que é possível calcular a energia total do universo. Tá? Bom, a questão toda é o design do universo. Qual é o design do universo? Tem black holes, pode ter buraco de minhoca, pode ter várias coisas do design do universo, mas não importa o design do universo para calcular. Eu vou demonstrar aqui que não importa. O que importa é saber o design do universo. A partir do princípio que ele tem essa forma de um paraboloide, a gente calcula. Se ele tiver a forma de um paraboloide com buracos de minhoca, universo paralelo, a gente calcula também. A física e a matemática calcula tudo. Se você estiver ali, você calcula toda a energia contida nele. Porque, veja bem, eu tenho uma equação de um instante do Big Bang em milipico centímetros. Em milimicro nanosegundos, que é o laplaciano do campo elétrico mais laplaciano do campo magnético de uma a infinitas ondas eletromagnéticas no instante do Big Bang, diluído pela superfície de uma esfera, que é a derivada de 4/3 de PR3, que dá 4PR2. Isso vai ser igual a um valor. Tá? Eu dividindo pela unidade de tempo, isso vai dar... Isso é calor. Não confundir temperatura com calor. Vai dar... Isso é calor. Esquenta muito. É um ponto super, hiper, ultra aquecido no início. Um mistério, porque ninguém sabe o que catalisou aquilo, não tem como se calcular antes, mas... Enfim. Esse calor em joules, dividido pela unidade de tempo, ou seja, pela lei da termodinâmica, o somatório de energia em joules do universo é constante. Então, conforme o universo foi se expandindo, foi esfriando. Conforme o tempo foi passando, essa unidade em joules foi caindo. Tá? Isso no instante do Big Bang. Certo? Bom, segundo os estudos, os físicos, ele tem um formato de um paraboloide. Então, o que eu fiz? Eu calculei a energia contida num momento. Perdão. Então, essas televisões são engraçadas. No anúncio, levanta lá em cima, a programação normal está aqui. No anúncio, pá! Bacalhau, R$1.000! É chato, atrapalha. Então, o que eu estava falando, voltando aqui ao assunto, é que essa energia, o somatório de energia em joules é constante. Então ele foi esfriando, ele foi ampliando, ele foi esfriando. Então por isso que dá a minha equação do Big Bang é em joules por segundo. Só que eu calculei ela em milipico, micropico, nanosegundos. Porque ali era só energia, só luz, só energia. Depois, por equação de Einstein, a energia vai se transformando em matéria, que é energia condensada. E por aí vai, o assunto se estende muito. Mas eu quero só dizer que é possível calcular a energia de contida num paraboloide. Se o universo tiver realmente esse formato de um paraboloide. Por quê? Porque a gente não sabe. Tem o Halley enxerga até um ponto, o James Webb enxerga mais lá na frente. A gente está sem saber.
Mas a gente pode criar uma equação que, se o camarada, se realmente o universo tiver uma determinada dimensão em anos-luz, você tem o raio do parabolóide. E com o raio do parabolóide, e a equação que eu vou mostrar aqui, você é só entrar com esse dado do raio do parabolóide, do método computacional, e vai executar a conta e vai dizer qual é a energia contida no universo. Então, eu quis só mostrar que com a física e com a matemática, você consegue saber qual é a energia contida no universo. Tá? Bom, vamos lá, eu acho que eu fui o mais claro para você. Deixa eu mostrar qual é a equação aqui. Por favor, eu gostaria só que aproximasse um pouquinho a câmera. Meu cameraman, que é meu filho, aproximasse um pouquinho a câmera. Pronto, aí eu vou dar um enter aqui. Eu não sei se estão conseguindo ver aqui a equação. Tá? Então, vamos primeiro mostrar, só quero mostrar como é que seria um parabolóide. Um parabolóide seria isso aqui. Isso aqui é um parabolóide. Big Bang aqui, ó, o raio foi crescendo, o raio, não é diâmetro não, o raio foi crescendo e um comprimento H. E qual é o volume desse parabolóide? É πr ao quadrado vezes H sobre 2. E qual a resistividade? No caso, se fosse elétrica, né? Resistividade do Sol, se fosse no Sol. Não, aqui é qual a densidade. Tá? Então, qual é a densidade? É massa por volume. Então, eu tenho o volume de um parabolóide. Se o universo tem esse formato, eu tenho que começar pelo volume. O volume dele é πr ao quadrado vezes H sobre 2. Esse aqui é o H, aqui é o raio. E a densidade é massa por volume. Então, eu não vou voltar mais nessa folha. Eu não tenho como voltar mais nessa folha. O vídeo fica muito extenso. Enfim. Eu vou lá para a equação, então. Aqui, ó. Aqui está, então, o quê? A massa. Aqui está o volume do parabolóide vezes a densidade. Densidade eu já falei lá atrás, eu vou repetir. Densidade é massa por volume. Então, volume vezes a densidade me dá a massa. Então, aqui eu tenho a massa do parabolóide. Tá? Aqui, a constante G. E aqui um R só. Por quê? Porque isso aqui é a fórmula de força de atração entre os polos. Força vezes distância. A distância é o raio era lá. Aqui é produto das massas vezes a constante Z pelo raio ao quadrado. Mas vezes a distância, isso aqui me dá a força. Vezes a distância para me dar energia em joules. E como os vetores já estão na mesma direção, inclinação, cosseno de 0 graus é 1. Então, aqui está o produto das massas e aqui é um R só. Por quê? Vezes a distância, para dar energia. É força vezes distância. A distância era R ao quadrado, passa a ser só R aqui. Então, essa é a explicação do porquê que é só R aqui. E eu vou mostrar por que aqui é negativo e aqui é G. Tem o G, e por que esse negativo aqui? É a integral de 0 a R, é a energia em joules do universo. By Neville Research. Tá? Uma coisa da minha pesquisa, Brasil. Ok? Então aqui é massa vezes um diferencial de massa. Porque olha só, quando eu tenho duas massas assim, por que elas não se atraem? Porque essa aqui não tem força para puxar essa aqui não tem força para puxar essa, não está carregado. Então não se atrai. Então o que acontece? Já que essa aqui não tem força para puxar essa aqui não tem força, agora uma partícula tem, então aqui tem que ser um diferencial de massa, ou seja, um satélite, vamos supor, no espaço, e uma partícula lá no infinito. É um diferencial de massa, aí atrai. Engraçado. Então você vê que os planetas estão longe do Sol. E eles giram certinho. Tá? No entanto, eu estou próximo a esse computador e não está chegando perto de mim. Tá? Esse assunto eu vou elaborar com mais detalhes no outro vídeo, mas eu só estou dando um apanhado dessa energia em joules do universo. Tá? Então, vai ser a integral dupla da raiz de 1 mais a função de x, xy ao quadrado, mais
f de x e y, função de f de x e y ao quadrado, tá certo? Aí isso aqui, de área, diferencial de área. Então eu tenho a diferencial de área do paraboloide. Se eu tenho a diferencial de área vezes a diferencial de raio, que eu já mostrei lá atrás, dá o quê? A área pelo raio me dá uma casca do paraboloide. Então, uma casca de volume. E tendo casca de volume, densidade é massa por volume. Volume vezes essa densidade, vezes a densidade, aqui eu tenho a diferencial de massa. Então, primeiro eu calculei a diferencial de área, vezes a diferencial de volume, e vezes a densidade, que é massa por volume. Diferencial de volume vezes densidade vai me dar diferencial de massa. Então, é a diferencial de massa pela massa do paraboloide, pelo raio, vezes G, sinal negativo em joules. Agora eu vou mostrar como que se resolve isso aqui. Resolvido isso aqui? E como, rapidamente, como que apareceu esse sinal negativo aqui. Tá certo? Então vamos primeiro aqui mostrar, tá certo? Aqui é um paraboloide, ele tem um determinado Z, tá certo? Um vetor, e você pode calcular a área ds, esse vetor, o produto vetorial, eu fiz os cálculos aqui, e você tem como calcular, É a integral dupla de 1 mais x2 mais y2 dx dy dA, que é exatamente o que está aqui, Raiz de 1 mais x2 mais y2 dA, diferencial de área, vezes dr da diferencial de volume, vezes a densidade da massa, diferencial de massa, tá? Então eu mostrei rapidamente que isso aqui é calculável. Aí está aqui. Mas como que calcula isso aqui? Podem me perguntar. Isso aqui, para se calcular, isso aqui você vai aplicar. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Você vai aplicar coordenadas polares, jacobiano, tá certo? E aqui você vai resolvendo a integral e você tem como calcular. Aqui foi um exemplo mostrando que tem como calcular esse valor. É só você substituir por coordenadas polares, jacobiano, R de jacobiano, tá? E depois fazer uma mudança de variável, você calcula, seja ela qual for. O que eu preciso, então, aqui, é saber que o James Webb me informe onde é que o universo chegou, entendeu? A gente não consegue. O Halley ele vê até um ponto, o James Webb vê mais distante, mas vai até onde? Tá? Alguns consideram que não tem fim. Eu acho que tem um fim porque teve um início. Então, mas aonde está esse fim? Eu preciso desse valor, que aí eu entro com esse integro de 0 a R. Então eu já demonstrei como que surgiu esse valor diferencial de massa, esse valor de massa do paraboloide, o porquê que é R aqui embaixo. Agora é a integral de 0 a R. E esse valor negativo, de onde veio esse valor negativo? Eu vou mostrar rapidamente de onde veio esse valor negativo. Está aqui, Se você tem uma massa lá muito distante, no infinito, e você tem aqui o vetor gravidade e o vetor dessa distância, vamos supor, aqui você tem um planeta, né? Um exemplo. Aqui você tem um planeta. E aqui você tem o centro do planeta. Até a superfície do planeta, até o ponto que está no espaço. Esse ponto aqui está no espaço, esse aqui está no espaço. Aí, esse cara exerce uma influência sobre esse aqui, tá certo? Ele está lá no infinito. Só que a força está para o centro desse planeta. E a diferencial dessa distância também está para o centro do planeta. Então, se os dois têm a mesma inclinação, cosseno de 0 graus é 1. Então, força de distância aqui é só fazer força de distância. Então você vai integrar o quê? Gmzão Mzinho R2 vezes dr, dr aqui, você sabe, por isso que é um R só. Então vai saber a força da gravitacional de R vezes a diferencial de R em direção ao centro da Terra, mas só que o cosseno de 0 graus é 1. Tá? Aí você vai integrar isso de infinita R,
de infinito até R. Porque há uma variação de força aqui. Dependendo da distância que você está de um astro do outro, você tem uma variação de força incidente naquele astro. Eu sei que tem teorias da massa escura, e por aí tudo bem, mas o que nós temos de concreto é essa matemática e a física. Porque a matemática e a física, quando você não erra nas contas, eu estou mostrando aqui por que saiu aquela minha equação, você não enxerga onde vai dar, mas se você prestar atenção em todas as... na álgebra, nas variáveis complexas, se você prestar atenção nos números complexos, se você prestar na trigonometria, no cálculo diferencial integral, no limite da derivada integral, se você prestar atenção em todas as etapas, você chega a um lugar que vai te dar a resposta certa. Você não vê, mas a física e a matemática vê. Então, olha aqui, ó, fazendo todos esses cálculos, aqui, olha o sinal negativo de onde vem, ó. Energia é trabalho, energia é trabalho, tá? Trabalho é energia. Na unidade de tempo é potência, tá? Mas aqui, ó, energia, apenas energia, é menos Gmzão, Mzinho. Na minha equação tá menos G, Mzão é a massa do paraboloide, Mzinho é diferencial de massa sobre um R só. Então, olha aqui, ó, ele se exerce... Ah, mas espera aí. Mas se essa massa não tivesse infinito, tivesse mais para cá, ela varia. A força incidente sobre essa massa no infinito varia até o ponto P aqui no espaço. Então, é integral de infinito até R. Então, eu mostrei todas as etapas. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa, quinta etapa. Logo, pode afastar um pouquinho, para concluir. Logo, aqui você consegue calcular pela integral de 0 a R do paraboloide, menos dividido pelo raio, a constante G de meio R, R2L, vezes ρ, da integral da raiz de 1 mais função x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Que vai me dar a área pela diferencial de... Até fica difícil para eu enxergar. Diferencial de raio, tá? Então você vai ter uma diferencial de volume. Diferencial de volume vezes a densidade, tá? Porque não existe o vácuo, totalmente vácuo. Você vai até menos 273,73 graus Celsius. Negativo. Mas apesar de que o acelerador de partículas já jogou uma partícula para o passado, ultrapassou a velocidade da luz com aceleração negativa. E pela teoria da relatividade, que eu tive a oportunidade de estudar também, porque com o professor da Universidade Católica de Petrópolis, que me deu relatividade, o outro me deu termodinâmica, que ele trabalhava a bordo do NIMS, eu usou 10 anos de ferrovia, 10 anos de plataforma, inclusive americana, a Ocean Liner, da Diamond Company, a S755, eu tive agora, até o grupo, né? Enfim, outras. Eu não quero falar do meu currículo aqui, eu só quero dizer que existe uma densidade, sim, no vácuo. Existe uma densidade. Então, com isso aqui, eu tenho uma diferencial de massa, tá? Então, a diferencial de área vezes o raio, como densidade é massa por volume, diferencial de volume vezes a densidade vai me dar diferencial de massa, que é aquela massa lá infinito. Diferencial de massa vezes a massa do paraboloide pelo raio G, menos eu vou integrar de 0 até R. A questão toda, vou focalizar para mim aqui, a questão toda é eu saber esse R. O universo vai até onde? James Webb viu mais à frente. Se eu botar um telescópio mais potente eletrônico, utilizando até uma mecânica quântica, como computador quântico, vai mais avante. Ele vai até onde? Então aqui eu tenho a forma de como calcular. Agora o tamanho, ninguém sabe. Até agora. Se me der o tamanho, eu calculo a energia do nosso universo. Eu calculo a energia toda do universo. E estou aberto a qualquer centro de pesquisa para explanar essa minha equação da energia total do universo, bem como a minha equação do Big Bang que eu tenho homologado. Muito obrigado.
Em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio, uma coisa subjetiva, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Um abraço.